Olá, Luiz, tudo bem? A professora Valéria vai gravar esse vídeo para te auxiliar, tá? Na atividade do roteiro da semana passada, aonde nós estávamos trabalhando com a representação de sequência, né? Então, lá no roteiro, eu coloquei que seria um aprofundamento no conteúdo de sequência, porque nós estudamos um pouquinho sobre sequência o ano passado, né? E por ser uma matéria bem simples e fácil, nós estamos fazendo uma retomada sobre este conteúdo, tá bom? Nós trabalhamos a representação de sequência quando nós estamos trabalhando com um conjunto de números sendo representado dentro de um parênteses, né? Dentro de uma chave ou dentro de um colchete. Então, isso daqui para nós é a representação de uma sequência. Para eu trabalhar com essas sequências, eu preciso apenas lembrar que a sequência ela será chamada de recursiva e não recursiva. Então, eu preciso lembrar o que é uma sequência recursiva e o que é uma sequência não recursiva. Representei para você no exercício 1 vários elementos, né, dentro da sequência sendo determinada. E aí ele pedia para nós estarmos observando essa sequência, né, e mostrando aí quais delas não representam uma regularidade. Quando nós falamos essa palavrinha regularidade, nós estamos lembrando que seria algum padrão de existência para essa sequência. Ou, para eu representar uma sequência, eu precisaria criar uma fórmula, né? Por exemplo, como seria essa fórmula? Uma equação que você já conhece, x mais 1. Mas quando eu trabalho sequência, essa minha variável x, ela é substituída pelo n, ou seja, n mais 1. Por que n? Porque n, ele indica elementos ou posição de um termo de uma sequência. O que é uma posição, professora? O 0 é uma posição, 3 é uma posição, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu falasse assim, Luiz, olha, o 0, ele ocupa lá na sequência a primeira posição. Por quê? Porque ele é o meu primeiro elemento da minha sequência. O 3, ele é o segundo elemento da minha sequência. Por quê? Porque ele ocupa a segunda posição. E assim sucessivamente. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição da minha sequência. Então, para estes elementos existir, foi necessário eu pensar numa fórmula, né, que eu determinasse uma formulinha para que ela existisse. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com fórmulas agora? Não, nós só vamos apenas pensar que para eu criar uma sequência, essa sequência, né, ela existiu de um padrão de regularidade ou de uma fórmula. Na primeira sequência que eu tenho aqui para você, da atividade 1, lá dentro, né, como eu já havia dito para você, existem os elementos 0, 3, 6, 9 e 12. Aí você poderia falar assim para mim, professora, olhando essa sequência, ela foi pulando de 3 em 3. E aí eu vou dizer para você que sim, né? Ou nós também podemos pensar que esses elementos que existem lá dentro são os números múltiplos de 3, né? Lá da tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, que daria 12. Então, nós podemos pensar que essa primeira sequência, ela é representada por múltiplos de 3.
Ou, se você olhar dentro da sequência, ó, de 0 para 3, qual o intervalo de números que existe aqui dentro? 3. De 3 para 6, qual é o intervalo de números que iria existir aqui dentro? Também 3. De 6 para 9, 3. E de 9 para 12, também 3. Então, nós podemos dizer que para existir essa sequência, foi necessário nós seguirmos essa lógica de ir pulando de 3 em 3. Então, se esse intervalo é o mesmo para todos os números, então ela é chamada de sequência recursiva. Ou seja, sequência recursiva, ela vai existir um padrão igual para todos os números, né? Então, nesse caso, ela é chamada de sequência recursiva. O que eu vou querer que você faça? Que você observe todas as sequências sendo representadas. E aí, quando você chega lá na sequência 4, ó, quais são os elementos que existem lá? 0, 2, 8, 1 e 2. Ela começou sendo uma sequência crescente, né? De 0 aumentou até o 8. E aí, quando chegou no 8, ela voltou a ser uma sequência decrescente. Ou seja, então, ó, de 0 para 2, nós temos um intervalo de 2 unidades. De 2 para 8, o intervalo é de 6 unidades. Ou seja, então, é o mesmo intervalo? Não é o mesmo intervalo. 2 é diferente de 6. Então, nesse caso, quando os seus intervalos são diferentes e a sequência se torna uma sequência decrescente, ela é chamada de não recursiva. Ou seja, para eu encontrar todos esses elementos, eu não segui a mesma regra, tá? Então, neste exercício, você vai me dizer, né, das 4 sequências, qual delas não apresenta regularidade. E aí fica fácil para você entender de acordo com essa explicação que eu fiz para você da atividade 1, tá? Então, aí você vai responder e aí depois você vai tirar uma foto da sua atividade e vai me enviar, tudo bem?